Bem, o Fluminense vai até Fortaleza, na verdade já está na capital cearense para poder buscar mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Depois da, entre aspas, eliminação na Sul-Americana, o Flu volta suas atenções para o Brasileirão, onde, enfim, almejamos fazer uma boa campanha. Tudo que você precisa saber sobre esse jogo lá na capital do Ceará, é melhor dizer que é só em Fortaleza, né, para não ofender muitos rivais. Lá em Fortaleza, tudo que você precisa saber sobre essa partida, que ainda segue cheia de dúvidas, tanto para lá quanto para cá, você vai descobrir aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, sabe o que você faz nesse momento? Dá o like enquanto roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor se você gostar do canal e vamos embora para falar sobre esse que é o jogo entre Fluminense e Fortaleza, o confronto de número 22 entre Fluminense e Fortaleza. São um confronto bem disputado, por sinal. 8 vitórias nossas, 6 empates, 7 derrotas. Nós não perdemos os últimos 4 jogos no Castelão, além de um lá em 2006. A gente nos últimos 3 anos empatou uma e venceu 2, fazendo gol com Caio Paulista, com Wellington Silva e com João Pedro. Normalmente o gol cagado aparece no Castelão, por isso que a gente está um bom tempo sem perder lá. O jogo de hoje será transmitido pela Globo, né, e pelo Premier, aquele tradicional mapinha da Globo, feito lá pelo pessoal não, né, pelo Alan Simon, né, do blog do Alan Simon, tá aí na tela, por sinal. Aonde está em vermelho é onde vai passar o Fluminense na Globo, em TV aberta, ou seja, no estado do Rio de Janeiro, num pedacinho ali na zona da mata, né, Juiz de Fora e tal, no Espírito Santo, no estado do Ceará e no Maranhão, ou seja, só esses 4 estados, mais um pedacinho ali de Juiz de Fora, né, da zona da Mata Mineira ali, um pedacinho de Minas Gerais, é que vão ver o jogo do Fluminense hoje na tela da TV Globo. Pra quem não vai ver na tela da TV Globo, vai ver no Premier, né, porque, enfim, passa pro Brasil todo no Premier. Bem, então essas são as informações iniciais importantes para quem não vai ver, nem no Premier. Não tem Premier. E quem não vai ver? Na tela da TV Globo. Porque não está, ou porque, enfim, não vai poder ver no momento, etc. Baixa um futebol, cara. Considera isso mesmo. É uma parada legal, assim, vale a pena. Tem muita informação do Fluminense por lá, tem muita informação sobre Brasileirão, quer atualizar os resultados do Campeonato Brasileiro, etc. Vai lá, cara, baixa. Tá moscando aí, tá dando mole. Tudo sobre o Brasileirão tem lá no OneFootball. Tem um QR Code aqui do lado, tá aparecendo na parte verde da tela, só que era um vermelho. Só que aí eu mudei pra verde porque, pô, ficar vermelho e azul aqui no dia que a gente enfrenta o Fortaleza era meio sacanagem, né? Então, botei aqui o verde e pelo menos o azul. Bem, vamos embora, vamos falar diretamente do jogo agora. Até porque o baque da Sul-Americana foi grande, né? O Fluminense sofreu um baque aí nessa semana com um empate com o União fora de casa. Mesmo com aquela atuação muito ruim, enfim, todo aquele desespero. Se o Fluminense acha um gol, o famoso gol cagado, no finalzinho, ganha o jogo, estaria agora por um tropeço lá dos 3 resultados entre Júnior e União, 2 classificariam o Fluminense em caso de vitória contra o Oriente Petroleiro. E o outro resultado, enfim, o empate do Júnior, se a gente tivesse ganhado... aliás, uma vitória do Júnior, se a gente tivesse ganhado, o Fluminense teria que golear, ainda teria chance, ainda dependeria só de si. Mas veio o empate, veio o baque da eliminação, e isso tudo, obviamente, pesa no jogo de hoje. Apesar de que, se a gente considerar a rodada acontecendo quase toda nesse sábado, né, apenas 3 jogos acontecem nesse domingo para fechar a rodada, Corinthians de São Paulo e Atlético Paranaense e Avaí são os outros 2, a gente já tem uma noção de como vai ficar a tabela, né, no final dessa rodada do Brasileirão, dessa que é a 7ª rodada. Provavelmente a derrota deixa a gente vulnerável, 2 pontos da zona de rebaixamento, enfim, na mira do Atlético Goianiense que ganhou nesse sábado, na mira do Juventude que a gente vai pegar por agora, com o Ceará também tentando ali uma recuperação, enfim, fica muito vulnerável. O empate deixa a gente na meiuca da tabela, e uma vitória, como tá muito achatado, uma vitória coloca a gente em 6º ou 7º colocado do Brasileirão, a 2 pontos do líder, sendo que o líder joga também contra o São Paulo. A gente pode estar, por exemplo, a gente vai estar a 1 ponto do vice-líder do Brasileirão com uma vitória hoje. Então, o Brasileirão está muito achatado, como eu venho falando. Nas próximas 3, 4 rodadas, ele vai dar uma enlarguecida, sei lá, uma desachatada, tô usando essa palavra. Alguns times vão dar uma
escapulida pra cima, alguns times vão ficar mais. O Fortaleza é um desses clubes, inclusive, que tá com 1 ponto em 5 jogos. É hora da gente, nesse descolar da rodada, a gente descolar pra cima. Os próximos 3 jogos são cruciais pra isso. Além desse jogo hoje contra o Fortaleza, a gente tem na semana que vem um Fla-Flu. São 3 jogos em que a gente pode ganhar, mas também não é um absurdo a gente tropeçar nesses jogos. Fla-Flu, óbvio, a gente brinca, etc, mas é um clássico, é um jogo difícil. Juventude fora e Atlético Mineiro em casa. São 2 jogos que a gente não entra como favoritaços, né, nesses 3 jogos, apesar de contra o Flamengo, o histórico recente ser perfeito. É pontuar nesses 4 jogos, incluindo do Fortaleza hoje, para continuar habitando a parte de cima da tabela. Como pontuar contra o Fortaleza? Isso que a gente vai conversar agora no Bola em Campo. Bem, a bola está em campo na área e a gente fala agora sobre o time, que eu nem vou colocar aqui na tela, porque a gente não sabe a escalação. O Fernando Diniz não deu qualquer indício no treino lá em Fortaleza. Um abraço aí pro Fio, que enche o saco falando de escalação. Aí você bota a escalação do GE e o GE sempre erra. Então, é óbvio, né? Eu boto aqui só como base pra gente poder discutir. Mas, enfim, dessa vez nem o GE nem publicou uma escalação muito própria. O time provável de ir a campo, dentro da lógica ali, é o time que jogou na quinta-feira, com algumas mudanças. Que mudanças são essas? Vamos escalar o time base aqui. Fábio, Iago, o time que foi na quinta, né? Fábio, Iago Felipe, na lateral direita, Nino, David Braz, Pineda na esquerda. André e Wellington, Natan e Ganso, Luiz Henrique e Germancano. Aonde que pode haver mudanças? Lembrando que não tem ninguém lesionado, não tem nenhum desfalque assim. Na lateral direita, com Samuel Xavier voltando à posição, e na lateral esquerda, com Marlon e Cris Silva disputando a posição de Pineda. Essas 2 posições, eu diria inclusive que deve haver mudanças. Além disso, como o Iago saindo da lateral direita, não acredito que o Fernando Diniz o colocaria no banco. Acho que inclusive ele disputa a posição de Wellington. Será? Esse eu acho pouco provável. Mas Iago vai tentar roubar essa posição ou de Wellington ou de Natan ali no meio de campo. Sem dúvida na cabeça de Diniz paira alguma coisa desse tipo. Quem eu acho pouco provável que ele tire, tá? É a espinha dorsal do time. Fábio, Nino, David Braz, André, Paulo Henrique Ganso e Germancano. Acho que esses são os titulares absolutos, que só saem por uma questão física. Luiz Henrique talvez não saia por falta de reserva, né? Já que Caio Paulista tem sido utilizado muito mais como lateral do que como atacante. Ou seja, não tem nem como a gente falar muito do time que vai entrar em campo. Afinal de contas, a gente teve uma viagem de 27 jogadores, jogadores que estão em baixa, etc. E como eu falei, a única garantia, entre aspas, é essa espinha dorsal. E o Fortaleza? Fala pra mim, quem vai falar é a Thaís Lemos, lá do canal Glória e Tradição, que vem aqui pra poder falar do Fortaleza. De vez em quando eu trago, né, dos outros clubes. Hoje do Fortaleza eu achei essencial, principalmente porque paira na cabeça de todo mundo, inclusive da Thaís, enfim, paira ainda na cabeça de todo mundo se o Fortaleza vai mesmo poupar jogadores nesse jogo do Brasileirão, né? Porque eles têm um jogo, ao contrário da gente, eles têm um jogo decisivo de fato no meio de semana no campeonato, na Libertadores. Enfim, vão poupar ou não vão? A Thaís Lemos vai falar aí agora com a gente e vai falar sobre o Leão do PC. Fala, Thaís. Fala, Gabriel. Fala, moçada que acompanha o Raiz Tricolor. Eu me chamo Thaís Lemos e faço parte do Glória e Tradição, mídia alternativa que cobre o Fortaleza Esporte Clube aqui no YouTube. Vou agradecer ao Gabriel pelo convite para estar falando um pouco para vocês sobre o momento que vive o Fortaleza. Momento esse que passa por muitas mãos, né? Desde que a gente retornou à Série A. Desde uma baita gestão extracampo, passa pelo trabalho do Rogério Ceni, claro, e necessariamente, definitivamente passa pelo trabalho do nosso atual treinador, Juan Pablo Vojvoda, que chegou há exatamente 1 ano, em maio do ano passado, prometendo pouco, mas entregando demais. De lá para cá, a gente já chegou a um G4 de Campeonato Brasileiro, a uma semifinal de Copa do Brasil, a uma classificação inédita para a fase de grupos da Libertadores da América, 2 campeonatos estaduais e, mais recentemente, uma Copa do Nordeste. Lembrando que, nesse ano, em 2022, vencemos o estadual e vencemos a Copa do Nordeste invictos, sobrando, né? São campeonatos, óbvio, a gente reconhece de nível técnico mais baixo, mas a gente achou que aquilo ali poderia nos dar, poderia significar, indicar um bom início no Campeonato Brasileiro e uma boa campanha na Libertadores. O que é que aconteceu? A gente começou ali um pouco vacilando na Libertadores, mas conseguimos nos recuperar na competição e estamos a um empate de avançar para as oitavas de final da competição
continental. Só que ao mesmo tempo, o Fortaleza ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro. Tem apenas 1 ponto em 5 partidas disputadas. A gente está indo aí para a 7ª rodada, mas o Fortaleza não jogou um dos jogos, justamente o Clássico Rei contra o nosso maior rival, o Ceará. Então a gente conseguiu 1 ponto em meio a 15 disputados. E isso revela um dos grandes questionamentos que tem havido em cima do trabalho do Vojvoda, né? Que é a falta de regularidade. O time, ele desempenha, ele consegue ter performance, mas ele não tem regularidade. De maneira que ocorre essa discrepância gigante. Você tá a 1 passo de uma oitavas de Libertadores, mas tá na lanterna a 5 pontos do primeiro que tá fora dela. Então esse tem sido o maior problema do Fortaleza, a falta de regularidade. Pecar em alguns detalhes. A gente perdeu para o Corinthians por um detalhe, um gol contra, jogando melhor que o Corinthians na maior parte do tempo. Perdemos para o Botafogo saindo no placar, né? Saindo à frente no placar e levando uma virada que acabou em 3-1 após a expulsão, ainda no primeiro tempo, de um dos nossos jogadores. Perdemos do Internacional, tendo também perdido um pênalti. Então, assim, a gente falha em momentos determinantes, momentos decisivos, e isso tem feito com que a gente amargue essa posição tão desconfortável que é a lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas só pra pontuar aqui, eu tenho acompanhado, tenho feito o resumão da rodada aqui, né? Só não fiz de uma das rodadas. Não tenho certeza se vou fazer o dessa ainda, que eu vi poucos jogos no sábado. Mas é engraçado. O Fortaleza acho que é o antagonista do Cuiabá quase no jogo. O Cuiabá, ele acha uns pontos do nada e achou um ponto. De novo, mais uma vez tava achando ponto contra o Internacional. É inexplicável os 8 pontos do Cuiabá com o futebol que joga. É inexplicável também 1 ponto do Fortaleza com o futebol que joga, assim. Não é um futebol vistoso, ótimo, mas, assim, facilmente teria pelo menos 7, 8 pontos, por exemplo, o Fortaleza, de fato, algum jogo. O do Botafogo foi inacreditável, assim, o jeito que o Fortaleza jogou fora o jogo depois da expulsão, inclusive é um dos jogadores que tá fora dessa partida, é inacreditável. Mas deixa a Thaís continuar aí. É fato que o Fortaleza, ele consegue jogar bem, ele é uma equipe que já vem de um trabalho de longo prazo. Óbvio, houve aí uma mudança pontual no elenco, mas esse elenco já joga desde o ano passado e tem algumas potências ao mesmo tempo que tem algumas fragilidades. Para te dizer do que é que ainda nos assusta, ainda nos preocupa em cima do Fortaleza, eu te diria a linha defensiva, que anda pecando muito. Ao nosso ver, é uma boa linha de zagueiros, ela é formada pelo Tinga, pelo Benevenuto, vocês devem conhecer aí do futebol carioca, e também pelo Tite. Eles são uma boa linha defensiva, mas tem falhado nos últimos tempos e isso tem prejudicado o desempenho da equipe. Ao mesmo tempo, o ataque, apesar de também entendermos como um ataque bom, um ataque bem montado, ele não tem conseguido último passo, né? Ele não tem conseguido ser efetivo, ser produtivo, de maneira que acaba aquela coisa, você não faz gol, mas leva, aí não dá certo. Aí as coisas fogem um pouco do controle. Eu te falei que as nossas fragilidades seriam talvez a linha defensiva e o ataque, mas eu tenho que falar da nossa talvez principal potência, que é o meio-campo. O meio-campo que o Vojvoda conseguiu fazer bem ajustado. O Fortaleza tem uma boa dupla de volantes, 2 alas que não chegaram aqui como alas, mas se encontraram, se identificaram alas, o Crispim pela esquerda e o Iago Pikachu pela direita. E Iago Pikachu já era um lateral meio ofensivo, né? Que a gente lembra da época do Vasco, né? Deixa eu só tirar esse pause aqui, que foi sacanagem. E Crispim era, de fato, um jogador que chegou a interessar o Fluminense antes de ir pro Fortaleza em 21 ou em 20, agora eu não vou lembrar exatamente. Enfim, esse setor de meio de campo muito ajustado é o que me irrita um pouco, e me assusta um pouco dentro dessa partida, tá? Fluminense perder o meio de campo, tendo do outro lado jogadores, Pikachu, pelo amor de Deus, né, em relação à velocidade, e um ataque que também ela vai falar sobre velocidade, me assusta um pouco em cima de uma possibilidade de um jogo aí sim com o Wellington, mesmo, tá fazendo boa atuação e etc, mas muito confortável pra ele. Saindo da zona de conforto, como acho que vai ser contra o Fortaleza, pode ser um problema, tá? Lucas Lima, Natan também, que joga como um meia de armação e tem recuperado seu futebol. O Vojvoda tem recuperado, de fato, o Lucas Lima, que veio em baixa do Palmeiras. Então, assim, definitivamente, se o meio-campo do Fortaleza funcionar, pode ser que a gente consiga alguma vantagem em cima do Fluminense. Eu acredito que vão jogar justamente o Tite, Benevenuto e Tinga, que eu já falei pra vocês, o Hércules e o Felipe na volância, essa formação de meio campo com Crispim, Lucas Lima e Pikachu pela direita, e na frente
Silvio Romero e talvez Moisés. Pode ser que troque o Crispim pelo Capixaba, vai depender aí de uma escolha técnica e tática do Vojvoda diante de um jogo decisivo que a gente vai ter na semana que vem contra o Colo-Colo. Eu vi algumas matérias falando que iria um Fortaleza misto e eu queria deixar bem claro que eu não acredito nisso, tá? Eu acho que vai de fato a campo o que a gente tiver de melhor, justamente pela necessidade que a gente tem de reagir o quanto antes no Campeonato Brasileiro. De resto, a expectativa por um bom jogo, acho que o Fluminense e o Fortaleza disputam dentro da Série A por coisas semelhantes esse ano, então eu tenho realmente a expectativa de um bom jogo. A Arena Castelão tem previsão aí de estar com mais de 40 mil pessoas, já são quase 40 mil check-ins e ingressos vendidos, então é uma promessa de uma grande festa. E eu espero que vença o melhor e que o melhor seja o Fortaleza, tá certo? Obrigada a todo mundo e vamos que vamos pra cima. Até a próxima. Não será, né? Esperança, valeu, Thaís, pela participação. Ou seja, enfrentaremos mais uma vez. O Fluminense joga muito mal fora de casa e nada me tira isso de que essas últimas partidas, lembrando, o Fluminense perdeu as últimas 6 partidas fora de casa do Brasileirão do ano passado. Esse ano, a única partida que o Fluminense ganhou fora de casa foi contra o Cuiabá, que é um adversário que a gente sabe que o mando de campo pra ele joga no estádio, não é um estádio acanhado, é um estádio de Copa do Mundo, não é uma torcida extremamente presente, é uma torcida, enfim, né, que tinha uma quantidade maior de tricolores até no jogo. Ou seja, não era um jogo tradicional fora de casa. O único jogo que a gente pode dar mérito, de fato mesmo, assim, tranquilamente pro Fluminense fora de casa, foi o jogo com o Palmeiras, pelo menos de positivo, é justamente o único jogo do Brasileirão fora de casa com o Fernando Diniz, né? Enfim, vamos falar de arbitragem. A arbitragem da partida é de um velhíssimo conhecido de vocês e de todo mundo, chamado Anderson Daronco. Exatamente, o Maromba! Partiu! Anderson Daronco, supino! Não, enfim, essa piada já tá envelhecendo já. Com o Daronco apitando, a gente ganhou 8 vezes, empatou 9 vezes e perdeu 11. Os últimos jogos que ele apitou, né, nas últimas temporadas, foi um 2-0, inclusive, contra o Fortaleza, aquele jogo que a gente cagou e andou muito forte pra esse jogo, assim, porque a gente meteu 2-0, não tinha público, né? É a última rodada do Brasileirão de 2020, foi 2-0, a gente ficou muito mais de olho no jogo do São Paulo, que tava interessando lá pra gente ir pra Libertadores direto. Ele apitou a derrota pro Atlético Mineiro no jogo de ida da Copa do Brasil do ano passado, deu um pênalti. Inclusive, assim, na verdade ele deu um pênalti, mas foi o VAR, então foi uma confusão de pênalti. O 0-0 com o Santos no Brasileirão do ano passado. Aliás, no Brasileirão desse ano, na estreia do Brasileirão, que pra mim ele errou, teve um pênalti, mas foi muito mais um erro do VAR, né, do pênalti lá pra favor do Santos, que ele não deu. E apitou agora, a derrota pro Vila Nova. Daronco tem apitado muitos jogos do Fluminense. Mas que assim, é um árbitro que acho que peca muito mais pelo estigma de maromba e etc. Isso cai muita atenção em cima dele. Não acho um árbitro ruim, mas também não acho um árbitro muito bom e etc. Não. Um árbitro meiota ali. Que a gente não lembre que foi ele que apitou esse jogo, né? Então é isso. 4 horas o jogo, hein? 6 horas tem vídeo, tem live, depende aí. Vamos ver como é que vai ser, porque a casa aqui tá cheia de fralda, então tem que organizar as coisas. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.